Olá! Você gostaria de saber como alcançar a sua audiência do artigo científico? Se você quer saber a resposta, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores a desenvolverem a sua pesquisa científica, quer trabalhos acadêmicos, artigos científicos, resenhas críticas, questões de metodologia e muito mais. Bem, nesta série eu estou abordando os principais tópicos para que os jovens pesquisadores, principalmente, compreendam como dar os primeiros passos para escrever um artigo científico de qualidade. E é este o tema desta série e que eu também vou abordar agora a questão da audiência. Por quê? Eu vejo que a maior parte dos estudantes não se preocupam. Estudantes, pesquisadores, eu digo estudantes também da pós-graduação, pode ser da graduação, da especialização, e mesmo jovens docentes, escrevem muito pensando naquilo que quer desenvolver, transmitir o conhecimento da pesquisa que já foi realizada, que eles se aprofundam muito, mas não pensa na audiência. E escrever um artigo científico depende da audiência. Ou seja, se você for ver no vídeo anterior desta série, eu falei que para você completar a sua pesquisa, você precisa ser recebido, né? Ou seja, ser recebido ou recebida pela sua audiência, e esta audiência compreender a sua pesquisa, compreender o conhecimento que você transmitiu e veiculou por meio do artigo científico. Então, você precisa conhecer essa audiência. O primeiro passo, qual é? A partir do momento que você quer divulgar a sua pesquisa, você precisa escolher uma revista científica onde publicar. Quando você escolher esta revista científica, você precisa analisar quem é a audiência dessa revista, quem são os leitores. Para quem é destinada esta revista? Este acesso é feito por quem? Por estudantes da pós-graduação, por estudantes da graduação, por docentes, por pesquisadores só de uma área específica, por pessoas de todas as áreas, por exemplo, a Science é uma revista a revista Science, ela é lida por pessoas de diversos campos do saber. Qual que é o perfil da minha audiência? Eu vou escrever para uma revista jurídica. É só para pessoas que são da área do direito? É uma revista interdisciplinar? Quem é meu público? A partir do momento que eu sei quem é a minha audiência, então aí eu vou saber fazer a escolha das palavras corretas, eu vou saber estruturar o meu artigo. Quando eu for utilizar um termo extremamente técnico e relativo à minha pesquisa, que precisa muito conhecimento aprofundado em relação àquele termo, eu tenho que explicar o que quer dizer este termo. Mas com qual detalhamento eu tenho que explicar? Vai depender da sua audiência, né? Então, por exemplo, eu estou escrevendo sobre filosofia do direito, mas é para uma revista de direito civil. Então, se eu for utilizar determinados conceitos de determinado filósofo, eu tenho que ser o mais simples possível e detalhar muito mais do que eu faria numa revista de filosofia do direito, por exemplo. Eu vou ter que me aprofundar para que todos possam compreender de que pressuposto eu estou partindo para chegar a determinadas conclusões. Então, vocês estão vendo por que é tão importante entender quem é a sua audiência? E aí você pode falar, tudo bem, eu posso saber para quem que se destina, eu posso saber quem são os leitores, mas tem alguma forma também de compreender como que eu posso estruturar da melhor maneira possível para esta audiência? Como que eu posso saber se eu estou no caminho certo ou não? Sim, lendo duas coisas, uma das diretrizes para os autores da revista. A revista vai falar qual que é a linha de pesquisa, se é destinada para os alunos do programa de pós-graduação de determinado campo do saber, se ela tem essa perspectiva interdisciplinar, nisso você já vai compreender muito bem, além das diretrizes para o próprio autor, falando quais são os objetivos que se espera por parte da revista em relação aos seus autores. E também tem mais uma questão, você ler
artigos recentes publicados nesta revista, verificar como estes artigos, principalmente os que são mais lidos, porque cada revista tem o seu relatório, quantas consultas foram feitas no artigo. Então, os artigos mais acessados, ou aqueles que você faz uma pesquisa por relevância na hora que você está na revista científica, estes artigos dê uma olhada, já que eles tiveram maior impacto, como eles escreveram, qual que é o tamanho, em média, deste artigo, quantos tópicos foram estruturados neste artigo, será que eu preciso segmentar muito, ou eu preciso fazer tópicos mais amplos? Como que é o detalhamento dos conceitos, quer dizer, tudo isso, como que é descrita a metodologia, será que eu preciso detalhar mais porque não são pessoas que estão acostumadas com esse tipo de metodologia, ou eu posso falar sucintamente porque são a minha audiência, em geral, pessoas que vão compreender o método e a metodologia empregada, quer dizer, eu preciso analisar artigos publicados nesta revista, isso é extremamente importante para que eu possa estruturar o meu artigo científico. Você precisa se inspirar, mas você tem que se inspirar com foco, ou seja, em relação aos artigos que já foram publicados e de preferência aqueles que tiveram maior impacto. Bem, pessoal, essa é uma das principais dicas para os jovens pesquisadores. Você pesquisa aquilo que você tem interesse, que te instiga, mas na hora de você escreve para a sua audiência, não é para você. Então sempre escreva pensando na sua audiência, sempre escreva com clareza e sempre busque palavras mais simples. Se você tem diversos sinônimos, busque o sinônimo mais simples, mais direto, para que todos sejam alcançados e compreendam. Nada melhor do que um parágrafo em que se lê e não se tem dúvida, independentemente da complexidade do conhecimento que está inserido neste parágrafo. E sempre lembre, o parágrafo é uma unidade do pensamento. Então, cada parágrafo deve concluir uma unidade do pensamento. Claro, não é a completude do capítulo, mas ele precisa ser completo. Um parágrafo não pode ser composto apenas por uma frase. Ele deve ter em média de 3, 4, 5 frases para integrar um parágrafo. Então não escrevam como a gente brinca, como se fosse um post no Twitter, né? Um tweet, não é, neste caso, não é uma frase com uma contagem de caracteres. Você tem que pensar na unidade de pensamento. Às vezes eu vejo parágrafos de 2 linhas, uma frase só. Isto não é um parágrafo, no sentido de parágrafo, e isto vai comprometer a sua pesquisa. Então pense na sua audiência, você como leitor, você gostaria de ver um parágrafo de uma frase só? Não vai ficar vago aquilo? O que o escritor, o que o cientista está querendo dizer com isso? Por que está aqui? Parece que é algo relaxado, que foi escrito porque passou na cabeça do cientista, mas ele não trabalhou aquele conhecimento. Bem, pessoal, estas são as principais recomendações. Pensem na audiência, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixe um comentário, deixe o seu like. Veja aqui também os vídeos que estarão recomendados da lista. E não esqueça de ver a descrição, porque na descrição a gente sempre deixa links relevantes com materiais para download, artigos, todos gratuitos para auxiliar os jovens pesquisadores. Muito obrigada e até o próximo vídeo.